Olá pessoal, gravando esse vídeo aqui para a gente falar sobre essa etapa final da expressão gênica que a gente conhece como tradução. Então, nessa aula, nós vamos abordar alguns aspectos que, ao final dela, a gente precisa entender, né, o que é essa tradução, conhecer também a interação dos diferentes tipos de RNAs produzidos lá na transcrição para que esse evento final da expressão gênica aconteça e que, como consequência, produza uma proteína para que uma função biológica aconteça, para que uma característica seja determinada. A gente vai falar um pouquinho de código genético, então entender o conceito e também as suas aplicações, principalmente no cotidiano, é muito importante. E vamos lá. O que vem a ser então a tradução, né? É a etapa final da expressão gênica em que aquela sequência que eu mostrei lá, formando o RNA mensageiro, ela é então decodificada em aminoácidos que são então juntados e ao final das contas temos então uma proteína sendo formada. Então, para cada sequência de RNA, a gente tem então aminoácidos específicos sendo colocados em sequência e formando aí uma proteína que no final das contas vai ser a característica em questão, sendo determinada por conta da formação dessa proteína. Esse evento ele acontece no citoplasma da célula, tá? Então, lembrando, a transcrição é a etapa inicial da expressão gênica que acontece lá no núcleo da célula. Após a formação do RNA mensageiro ou transcrito, como queira, ele sai pelos poros da carioteca e é então lido nessa sequenciazinha lá nos ribossomos, em parceria com os RNAs transportadores, e ao final das contas dessa interação toda e leitura dessa sequência de letrinhas que tem no RNA mensageiro, temos uma proteína sendo formada. Lembrando que proteínas exercem inúmeras funções, então se é, por exemplo, uma proteína pigmentar, ela vai dar pigmento na estrutura em questão, em que as células componentes dessa estrutura têm lá o gene desse pigmento, dessa proteína sendo expresso. Então, se por exemplo a gente está falando da região da íris, a pessoa tem informação genética para coloração clarinha, a proteína produzida sendo depositada, todas elas, dá esse aspecto aqui que a gente observa, que é a característica cor do olho. Nesse caso aqui é uma cor acinzentada. Em outros casos, quando o DNA tem uma sequência distinta e produz como consequência um RNA específico, a tradução gera uma proteína com uma coloração também específica. E aí, como consequência, para uma única característica, dependendo da informação genética do indivíduo, a expressão gênica pode então resultar nessa variação bem interessante para essa característica considerada, que no caso aqui é a cor do olho. Então, ela acontece lá no citoplasma e especificamente nos ribossomos. Lembrando que os ribossomos são estruturas que a gente pode encontrar associado ao retículo endoplasmático ou livre lá no núcleo, no citoplasma da célula. Então, para a gente entender como acontece a interação entre os três tipos de RNA, a gente precisa então conhecer um pouquinho deles para entender toda essa interação. Vamos começar explorando então o RNA ribossômico, como que ele depois, né, ao sair lá do núcleo, no citoplasma vai dar origem ao ribossomo. Vamos ver então como que essa estrutura final ela é constituída. Então, lembrando que os ribossomos são as organelas que produzem as proteínas e elas são organelas formadas por RNA ribossômico, especialmente. Mas a gente também tem proteínas associadas a esse aglomerado de RNAs. Então, são duas unidades que compõem esses ribossomos. Então, temos uma unidade grandona, tá? Que a gente chama de subunidade maior, essa que vocês estão vendo aqui, tá? Acima de uma molécula hipotética de RNA mensageiro, e uma unidade menor abaixo dela. Tá? Na subunidade maior, a gente precisa estar ciente
que existem compartimentos, onde, à medida que a molécula de RNA passa, a sequência que está sendo apresentada é lida, e em função do que está sendo apresentado e lido, temos aí um aminoácido sendo incorporado, formando como consequência da adição de outros aminoácidos uma proteína. Então, que compartimentos são esses? É o sítio A, o primeiro, onde a gente tem a exposição aí da molécula de RNA, depois o sítio P, e não está sendo mostrado aqui, a gente tem um sítio de saída, tá? Então, beleza, sítio A primeiro, sítio P segundo, são então dois compartimentos na subunidade maior dos ribossomos. Então, o RNA mensageiro ele precisa ser lido e interpretado pelos ribossomos, e à medida que isso vai acontecendo, a gente tem então produção de proteínas. Então, a tradução ela se inicia quando o RNA mensageiro se liga em determinadas posições, determinados trechos da sua estrutura, à subunidade menor. Então, quando aconteceu essa associação, a gente tem então o início da tradução, o início da produção de proteínas. Bom, toda molécula de RNA mensageiro que vai ser traduzida nos ribossomos, ela precisa ser dividida em trincas ou códons. Isso porque para cada trinca, a gente sabe, né, a partir de estudos, de experimentos, que essas trincas elas codificam determinados aminoácidos. Então, por isso, a gente divide a molécula de RNA em três trincas. Aliás, em sequências de 3 nucleotídeos, que a gente chama de trinca ou códons. E são essas que vão passando de compartimento em compartimento dentro dos ribossomos, sítio A, sítio P, até terminar toda a leitura. Então é assim que o ribossomo lê e interpreta a molécula de RNA mensageiro, de 3 em 3 nucleotídeos. Então cada códon, como eu adiantei, ele orienta, né, um aminoácido, a produção de um que vai ser incorporado na proteína. Então nós temos aí, compondo a molécula de RNA, 4 tipos de nucleotídeos, e a combinação deles vai resultar em 64 códons distintos. Então, molécula de RNA ela varia em tamanho. Só que quando ela é dividida em trincas, as suas trincas estão dentro desses 64 códons possíveis, a partir da combinação dos 4 nucleotídeos que compõem uma molécula de RNA. Tá? Então, são 20 tipos de aminoácidos que a gente conhece, então o que já faz a gente pensar é que mais de um códon vai codificar um aminoácido específico. Então, a gente vai ter aí como referência para saber quais códons codificam quais aminoácidos, uma tabelinha que a gente chama de código genético. Pelo fato de mais de um códon codificar um tipo de aminoácido, a gente fala que esse código genético ele é degenerado ou redundante. Isso porque não basta só um, pode ser mais de um que codifica um único aminoácido. Então, tá aqui, né, o código genético, ele nada mais é do que essa tabelinha, onde eu tenho os 64 códons ou trincas em que o RNA mensageiro é lido, e para cada uma delas a gente tem um aminoácido específico, e como vocês estão vendo, um determinado aminoácido pode ser codificado por 2, e em alguns casos por mais, como a leucina aqui, onde 4 trincas podem ser as que vão responder pela presença desse aminoácido numa proteína. Então é uma tabela bem simples, onde a primeira base está aqui, né? Se eu quiser saber quem que vem em primeiro, se é um A ou um, está aqui a possibilidade. A segunda base está aqui, então combinando com a primeira temos um U, vamos supor que esse é o caso. E a terceira está aqui, ó, U. Vamos supor então que a trinca em questão seja UUU. Se eu tenho uma trinca dessa lá no RNA mensageiro, quando isso é inserido lá no sítio A do ribossomo, isso vai fazer com que um transportador, um outro tipo de RNA, traga com ele um aminoácido chamado fenilalanina e adicione esse aminoácido numa proteína que está em crescimento.
Então ele é bem fácil, ele é uma tabela de referência que eu vou sempre usar ela para saber quais determinadas trincas vai estar associado a qual aminoácido, tá? Então é uma tabelinha que a gente chama de código genético, como a gente viu, ele é redundante, porque tem mais de um códon que determina a formação de um aminoácido, e ele é quase que universal, quase todos os seres vivos codificam aí os seus aminoácidos a partir dessa tabela de referência. Beleza. Então, a gente sempre que for cobrar questões de tradução, sempre vai ter ali à disposição de vocês essa tabela, esse código genético, tá? Que no cotidiano a gente escuta aí de uma forma diferente, né, como sinônimo de genoma, mas na verdade o código genético é só essa tabela de referência para a gente consultar quais são as trincas e os aminoácidos correspondentes. Então, lá no sítio A, quando eu tenho uma trinca exposta, com uma sequência ali definida, eu tenho então um RNA transportador sendo inserido de forma complementar a ele. Então, esses RNAs que trazem aminoácido, ele tem uma sequência que se liga de forma complementar ao códon ou à trinca exposta ali no sítio A. Se tem essa complementaridade, a gente tem então a ligação dos dois e à medida que essa interação acontece, a gente tem então o início da formação de uma proteína. Vamos ver com mais detalhes como é que isso acontece. E assim a gente tem então os três tipos de RNAs interagindo. O RNA mensageiro, que entra dentro dos ribossomos, que é um outro tipo de RNA, no caso ribossômico, e depois a gente tem o RNA transportador com aminoácido interagindo com a trinca de RNA mensageiro. Então, pessoal, toda tradução, ela sempre começa com um códon de iniciação. Ele precisa aparecer lá no sítio A. Se ele não aparece, não tem início a produção de uma proteína. Esse código de iniciação sempre é uma trinca composta aí por esses três nucleotídeos, A, U, G. E se a gente consultar aquela tabela, o código genético, a gente vai ver que ele é responsável por chamar, né, um RNA transportador que porta a metionina. Então, em termos práticos, ele é responsável por adicionar na proteína, lá no seu início, esse aminoácido, a metionina. Então, tá lá. Apareceu. A gente tem, então, o início da tradução acontecendo. A gente tem a subunidade maior sendo inserida e começamos, então, a tradução. Bom, pessoal, a lógica daqui em diante é sempre a mesma. A gente tem, então, à medida que um RNA transportador se associa a uma trinca exposta lá no ribossomo, no sítio P, a gente tem, então, a interação entre os dois, a gente tem como consequência dessa interação o avanço dele para o sítio P e no sítio A, a gente tem então uma nova trinca exposta. Então a gente precisa saber que trinca é essa e qual aminoácido vai ser então adicionado ali a partir da interação dessa trinca com o anticódon do RNA transportador. Então, no caso aqui da gente, a gente tem uma trinca que tá lá, né, nova, GUC. Ela vai chamar um aminoácido valina porque esse aminoácido ele é transportado por sRNA transportador, que tem lá um anticódon complementar a ele. Então, beleza. Fez isso, aconteceu essa interação, o que vai acontecer? O primeiro aminoácido, a metionina, se liga à valina, no caso, né, através de uma ligação peptídica, e aí, como vocês estão vendo, o RNA transportador que está lá no sítio P, ele fica sem aminoácido. O que vai acontecer na sequência? Lembrando que à medida que essa interação acontece aqui no sítio A, essa interação, né, ela é seguida aqui para o sítio P e expõe então uma nova trinca. Como a gente tem um aminoácido, um RNA transportador sem aminoácido, esse ao chegar nesse terceiro compartimento, ele é liberado da interação e volta lá para o citoplasma. Então vamos lá, vamos seguir, né?
Então, beleza. A interação seguiu para o sítio P, o sítio A foi ocupado por uma nova trinca e aquela inicial foi levada então para o sítio de liberação nos ribossomos, tá? E aí, beleza. À medida que o RNA for, né, sendo processado de 3 em 3, vai acontecendo então essa interação, novos aminoácidos vão sendo inseridos na proteína em crescimento, e aí o que vai acontecer? Vai chegar um momento que vai ter uma trinca especial lá no RNA, que a gente chama de códon de parada. São 3, todas elas estão lá apresentadas na tabela código genético para a gente consultar, mas o fato é que se chegou ela, a gente não tem um aminoácido correspondente. O ribossomo entende que aquele é o momento de parar a codificação do RNA mensageiro e nesse momento é então inserido um RNA chamado fator de terminação que faz com que toda a estrutura, né, formada entre ribossomo, RNA mensageiro e RNA transportador seja então desfeita, liberando como consequência a proteína formada e todos os elementos daquela associação. Com isso, a gente tem então o fechamento da tradução e a proteína específica sendo então produzida, que vai ou agir ali na própria célula, ou ser mandado para uma outra, para ativar a outra célula e por aí vai. A gente precisa entender que proteína que a gente está tratando. Quando é uma proteína muito demandada, como por exemplo melanina, numa situação de exposição solar, a gente pode ter numa única molécula de RNA que foi expressa, né, inicialmente lá na transcrição, pode ter em torno dela vários ribossomos atuando em momentos distintos, formando o que a gente chama de poliribossomos. Isso porque essa é uma proteína muito demandada nesse momento. A sua presença ali confere uma proteção contra a radiação solar. Então, na única molécula de RNA formada pela sua ativação lá no DNA, a gente pode ter então dentro dela vários ribossomos, cada um deles no início, na fase intermediária, já no finalmente da produção dessa proteína, de modo que tenha muita dessa proteína ao mesmo tempo. Então, isso é uma situação que pode acontecer quando a proteína ela é muito requisitada. Bom, um fenômeno importante da gente discutir aqui são as mutações. As mutações, elas nada mais são, né, do que mudanças no material genético. A gente viu que durante a duplicação podem acontecer posicionamentos equivocados dentro da molécula de DNA. E aí, com isso, a gente tem então uma mutação. Bom, se ela não for corrigida, essa mutação pode passar adiante e isso pode ter implicações na expressão gênica, tá? Então, aqui no nosso exemplo, nós temos uma sequência de DNA, que é um gene hipotético, né, que ao ser transcrito gera um RNA, que quando é traduzido, temos então essa sequência de aminoácidos sendo incorporado em uma proteína, que por estar natural, né, sem modificação nenhuma, sem nenhuma mudança, ela tem então conformação e função ok, funcional, tá? Agora vamos supor que aconteceu uma mutação, uma mudança em uma dessas bases nitrogenadas. Vamos supor que aconteceu aqui na primeira trinca, na terceira base nitrogenada. A gente teve então uma duplicação errônea, né, em que o sistema de reparo não funcionou e que como consequência, nessa terceira posição da primeira trinca, a adenina foi substituída por uma guanina. Se a gente for consultar a tabela código genético, a gente vai ver que essa trinca aqui, ela ainda responde pela produção do aminoácido histidina, perdão. Como consequência, mesmo tendo acontecendo essa mutação aqui, a gente ainda não teve mudança na sequência de aminoácidos da proteína. Então, em consequência disso, a proteína ela ainda tem a mesma forma e a mesma função. Agora vamos supor o que aconteceu nessa mesma trinca, o mesmo evento que eu descrevi, só que na posição 1, na primeira base dessa primeira trinca. Então, ao invés da DNA polimerase ter formado uma trinca com G, ela substituiu essa guanina por uma adenina, formando então essa trinca.
Se a gente consultar de novo aquela tabelinha, o código genético, a gente vai ver que o aminoácido em questão já não é mais histidina, é a tirosina. Ou seja, agora a gente tem uma mudança na posição dos aminoácidos dentro daquela proteína. E nesse caso aqui, mudou a conformação final da proteína e é esperado também que mude a sua função. Então, isso pode ser benéfico, maléfico, vai depender da situação. Então, as mutações podem causar esses problemas que eu estou descrevendo aqui, tá? Mudanças na expressão gênica. Então, galera, com relação à tradução era isso. Temos uma animação lá na nossa salinha do NEAD para vocês verem isso que eu falei de forma mais dinâmica e deixo vocês também com essa referência para vocês aprofundarem mais no tema. E para finalizar esse tema, fique então aí com vocês os exercícios relacionados. Beleza? Então, era isso. E até mais. Tchau, tchau, galera.